Fala galera, eu tinha feito uma pausa no canal, mas agora eu tô voltando. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para continuar aprendendo o Arduino, que é a diferença entre portas digitais e portas analógicas. Se você pesquisou alguma coisa sobre Arduino ou viu algum código pronto, você já deve ter notado que existem esses dois tipos de porta e a diferença entre elas não é muito clara. Mas antes de falar do Arduino, vamos dar uma viajada assim, com uma abordagem mais filosófica. O nosso mundo ele tem cores, cheiros, sons e o espectro dessas coisas geralmente é contínuo, ou seja, tem uma infinidade de valores possíveis. E isso para computação, para informática, isso é uma coisa analógica, que é justamente algo contínuo, linear, que não tem descontinuidades na sua escala. Já uma coisa digital, ela é limitada, ela é descontínua, ela tem uma quantidade fixa e bem definida de valores possíveis que ela pode assumir. Então, quando você vai ligar a lâmpada da sua casa, que deve ser um interruptor comum, ela só tem dois estados, ou ela está ligada ou ela está desligada. Por outro lado, aquelas lâmpadas mais modernas que tem um dimmer, um potenciômetro que você consegue ajustar o brilho, aquilo seria uma lâmpada analógica. Você tem vários estados, infinitos estados intermediários, entre ela estar desligada e ela estar com brilho máximo. Só que nesse caso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o circuito que controla o dimmer, ele pode ser um circuito digital. Então, na verdade, você não tem infinitos estados ali intermediários. O que você vai ter são vários estados possíveis, sei lá, 100, 200, 1000 estados possíveis, que a olho nu a gente não vai perceber que ele é descontínuo, mas na verdade ele é descontínuo, ele não é uma coisa analógica com infinitos estados. Para ficar mais claro, a gente pode olhar para esse gráfico de um sinal analógico senoidal, que basicamente é uma tensão que está variando no tempo. Então, ela está aí variando. É um gráfico que não tem degraus, ou seja, ele é contínuo. E se a gente transformar esse sinal analógico num sinal digital com 16 valores possíveis, ou seja, 4 bits de precisão, o resultado vai ser esse aqui, um gráfico com algumas descontinuidades, ou seja, uns degraus, umas quebras ao longo dele. E é justamente isso a diferença entre um sinal analógico e um digital. Mas quando a gente vai para o Arduino, existem algumas particularidades. Primeiro que sinais digitais só podem ter dois valores possíveis. Então, uma entrada digital, quando ela recebe uma tensão próxima de 0 volts, ela retorna um valor 0, que é um nível lógico baixo, que corresponde à palavra low, dentro da programação do Arduino. Quando essa porta recebe uma tensão próxima de 5 volts, ela retorna o valor 1, que corresponde ao nível lógico alto ou high, dentro da programação do Arduino. Esse conjunto de zeros e uns se chama binário e é o sistema de numeração que os computadores digitais usam. É como se fosse a linguagem deles. E no caso de uma entrada analógica, ela vai poder receber infinitos valores, só que com um pequeno ponto aqui. Como o Arduino ele é um microcontrolador digital, então ele não vai entender um sinal analógico, ele vai precisar de uma tradução, que é um conversor analógico digital, um circuito especial que tem lá nessa porta, que ela converte um sinal analógico em um sinal digital. E esse circuito ele tem uma precisão, no caso do Arduino essa precisão é de 10 bits, se eu não me engano. Então, 2 elevado a 10 bits vão dar 1024 valores, ou seja, o Arduino ele vai conseguir ler coisas ele vai mostrar para o usuário um valor entre 0 e 1023, onde 0 seria 0 volts mesmo e 1023 seria 5 volts. Então ele vai ter toda essa gama de valores intermediários que vai estar lendo a tensão que vai estar sendo colocada nessa entrada analógica. No caso de um microcontrolador, como por exemplo o ESP32, ele tem uma precisão de 12 bits. É 2 elevado a 12 bits, que está 4096, então ele vai poder apresentar valores entre 0 e 4095. Então é uma precisão bem melhor, assim, você não vai conseguir ver tanto aqueles degraus que eu falei mais cedo no vídeo. Só que isso tudo que eu falei vale para entrada digital. Se você olhar lá no canto do Arduino tem escrito Analog In, isso quer dizer que aquilo são entradas digitais. Para saídas é um pouquinho diferente. Aqueles pinos analógicos que a gente chama, eles na verdade são só entradas digitais. Quando a gente precisa de uma saída, eles funcionam como uma saída digital. O Arduino ele não tem uma saída analógica propriamente dita. Então, caso você esteja usando muitos pinos digitais, você consegue usar aqueles pinos analógicos como saídas digitais tranquilamente. Só que se você precisa gerar um sinal analógico no Arduino, aí você vai precisar usar um pequeno segredo que é o PWM. Esses pinos digitais que tem um tio depois deles são pinos PWM, que essa sigla significa Pulse Width Modulation,
E que eu vou ainda fazer um vídeo sobre isso para explicar melhor, mas basicamente o Arduino ele vai emitindo pulsos de 5 volts e 0 volts, ou seja, pulsos digitais, né? Ou é 5 ou é 0, que são os dois valores possíveis. E a partir da largura desses pulsos, a média da tensão desse pulso vai gerar um valor intermediário entre 0 e 5 volts, que seria o conceito de analógico. Para a gente usar essa função, a gente precisa usar a função no código chamada analogWrite, e ela vai aceitar valores entre 0 e 255. Isso quer dizer que é como se a precisão do Arduino fosse de 8 bits. A precisão para saída analógica de um pino PWM, se fosse de 8 bits. Pode ser um pouco impreciso, né? Só 256 valores, mas isso já quebra um galho bem grande quando você vai usar, por exemplo, para controlar o brilho de um LED. Além disso, o PWM ele serve para controlar algumas coisas que funcionam com esse tipo de sinal, como é o caso de alguns tipos de motores ou servomotores que eu também ainda vou falar aqui no canal. Tá, agora para fechar o vídeo, vamos para uma coisa mais prática, porque esse canal aqui é bem prático. Mas se você gostou do vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreve se você não for inscrito e comenta alguma coisa aí para eu saber se você gostou ou não, alguma sugestão, alguma crítica. E também compartilha com os amigos, porque quanto mais views, mais eu me sinto motivado para trazer esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube. Então vamos lá pro Arduino. Lembrando que o objetivo é ver isso aqui funcionando na prática, então eu vou deixar a explicação do código, da montagem para um próximo vídeo. Primeiro, vou pegar esse dispositivo aqui, que é um potenciômetro, e vou ligar ele em uma porta analógica do Arduino. Quando eu giro esse potenciômetro, ele varia a tensão que está saindo nos terminais dele, entre 0 e 5 volts. Então, essa aqui é a imagem do plotter serial, que é uma parte da IDE do Arduino, que é o programa que eu já ensinei para vocês como é que baixa. E ele mostra o que é que está chegando no Arduino, o que é que ele está lendo na entrada analógica dele. Então, quando eu giro aqui o potenciômetro, ele está variando a tensão de entrada, que vai variar entre 0 e 5 volts aqui no potenciômetro, que isso equivale a 0 até 1023 aqui na entrada do Arduino. Depois eu vou ligar esse mesmo potenciômetro em uma entrada digital. Quando eu faço a mesma coisa, eu rodo o potenciômetro, você vê que o valor não varia, ele só fica entre 0 e 1, que são os dois valores possíveis. Como eu falei, quando ele está próximo de 0, quando a tensão está próxima de 0, vai retornar 0 aqui, quando ela está próximo de 5 volts, vai retornar 1 aqui. Então essa é a grande diferença aí de uma porta analógica para uma digital. Agora vamos, isso para entradas, né? Agora vamos para uma saída analógica e uma saída digital. Para isso eu vou ligar um LED aqui. Eu vou ligar esse LED numa saída digital e vou fazer uma coisa que eu já fiz aqui em uns vídeos aí mais para trás, que é colocar o código de blink. Ele vai piscar o LED, ou seja, vai acender e apagar o LED em um intervalo de tempo. E é isso que a porta digital faz, né? Ou ele está aceso ou ele está apagado. Só tem esses dois valores possíveis. Agora eu vou ligar numa porta digital que tem PWM, ou seja, tem esse tio aqui do lado. E eu vou mudar um pouquinho o programa. Na verdade, agora eu vou fazer um fade, que também é um exemplo que tem aqui no Arduino, já pronto. E o que ele faz é diminuir e aumentar o brilho do LED de uma maneira bem suave. Não é essa coisa abrupta de apagado ou aceso. E lembrando que ele está fazendo isso com uma coisa que chama PWM, que é uma simulação de um sinal analógico em uma porta digital do Arduino. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui por hoje. Se você gostou, como eu já falei, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve, deixa algum comentário aí com alguma sugestão, pedido de vídeo e compartilha com as pessoas, com seus amigos, para todo mundo ver esse vídeo maravilhoso. Valeu, falou!